Fala, Vascão! Fala, Vascão! E aí, rapaziada, beleza? Então, Vasco amanhã volta a campo novamente. Agora já não é mais Campeonato Brasileiro. Amanhã já é o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E assim como eu falei das outras vezes, quando o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, quando o Vasco vinha de 13 pontos em 15 possíveis, que era a soma das 4 vitórias seguidas e mais um empate, e tinha que trocar a chave e ir para o próximo jogo, porque cada jogo era um jogo, eu acho que isso vale para agora também. O Vasco está a 4 partidas sem conseguir vencer, vinha de 2 derrotas, agora já teve 2 empates. É hora Ganhar de, duas. é hora de ganhar duas. Na terceira a gente pensa o que vai acontecer. Mas realmente seria super interessante amanhã se classificar com autoridade. Eles estão meio em crise lá, a gente vai tocar nesse assunto já já, e passar sem sustos, até para a torcida não reviver o trauma do final do jogo que aconteceu sábado. Ficou todo mundo triste, todo mundo muito frustrado com tudo que aconteceu no sábado. Virar a página, Águas passadas. realmente. O futebol brasileiro não tem muito tempo, não. Você pode ganhar, você não tem muito tempo para festejar, e quando você perde, não dá nem para ver a ferida direitinho. Tem que correr. E hoje, dia 5 de agosto, né? A gente postou lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, jogos memoráveis do Vasco. O Vasco ganhou em 1984 do Flamengo de 1-0, gol do Giovani. E Vasco e América Mineiro 5-1 Vasco em 1998. E em 2001 o Vasco meteu uma goleada de 7-1 no Guarani aqui dentro de São Januário. É, Tá lá no nosso Instagram. Vai lá, deixa o like, relembra essas relíquias aí. E mata um pouco da saudade daqueles times que aí, pô, tinha um time bom, né, cara? E ver o vídeo, relembrar, talvez você está, talvez você estava presente no jogo, relembrar a história, deixa aí no comentário e tal. E lembra essas histórias aí que deve ter sido muito bacana. E quem não foi, e quem não estava presente, e quem ainda não era nem nascido, é bom ver Vasco. Os vídeos são legais e é maneiro, não é perca de tempo. Então, rápidos comentários sobre esses 3 jogos. Vasco 1-0 no Flamengo em 1984, gol do Giovani. Se você me perguntar se eu lembro alguma coisa de 1984, eu te meto a porrada, tá? Impossível, eu não lembro de absolutamente nada. Agora, dos outros 2 jogos, eu tenho umas memórias assim de várias coisas. O de 98 contra o América Mineiro, eu lembro que Acho que fez, ó, 5. 5-1 no América Mineiro e algo inimaginável nos dias de hoje. O Vasco estava classificado para a Libertadores da América, para a final da Libertadores da América, que seria nos próximos dias agora. Tinha 1.000 pessoas em São Januário. E o fato curioso também, né, que o Luizão fez 3, né? Sim, e o Vasco ia jogar hoje, teoricamente, 5 de agosto, imaginando ali que as finais foram por volta de 19 e 25 de agosto, então, ou seja, a gente estava bem próximo já dos jogos finais. O Vasco já tinha passado pelo River. E detalhe, hein? Detalhe, Rafael Paiva, detalhe para o pessoal do Vasco no futebol hoje. O Vasco não poupou ninguém, tá? O Vasco foi um time completo para o América Mineiro e ganhou de 5-1. E, e para você ver que é tão legal as lembranças, que a gente postou o vídeo, né, com o 5-1 do América e marcamos o Luizão. Luizão, um abraço, valeu pela moral aí, ele repostou. E gostou muito de relembrar também, né, que ele fez o hat-trick. Sim, sim. Se foi domingo, pediu música no Fantástico, É né? verdade. Não lembro, aí eu também não lembro se foi domingo. E o 7-1 no Guarani, é impressionante a memória afetiva, né? Eu lembro mais desse do que de vários jogos bem mais recentes. O... Tava uma crise da torcida do Vasco com o Romário não, não jogava há 3 meses, era aquelas contusões seguidas, era as ausências dele nos jogos, nos confrontos contra o rival, era a identificação dele nas próprias falas dele contra o rival, torcida revoltada, Força Jovem e ele tinham rompido completamente,
as outras torcidas também não se davam bem. Naquela época se cantava o nome dos jogadores, pulava o do Romário antes de começar o jogo. Aí o povão cantava. O povão cantava, mas mesmo assim não era todo povão. Aí detalhe, o cara estava 3 meses afastado, Foi voltou. na época que teve a musiquinha, Churão, não vai pra seleção, ou foi depois? Ou antes, né? Não, na realidade o Chorão não vai para a seleção, ele jogava lá. Ah lá, né? Jogava lá e o Zagallo cortou ele da Copa. Mas ali estava realmente em pé de guerra a relação dele com a torcida do Vasco. E ele voltou e fez 4 gols. Né? Pelo menos da forma que se esperava, né? Dar a resposta em campo, ele fez da melhor forma possível. Ele não gosta muito de repostar, não, porque a gente já marcou ele várias vezes e ele não repostou, não. Talvez nem vê também, né? Não sei. Tá pensando na carreira política É dele? verdade. Vai tentar fazer 1000 decretos. Vamos agora para as notícias, né? Do dia. Tem notícia triste. Nosso mágico foi confirmado uma lesão. Vai ficar possivelmente 4 semanas sem atuar com a camisa do Vasco, se recuperando. E com isso ele perde o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, perde o jogo contra o Fluminense, perde o jogo contra o Criciúma e perde o jogo contra o Atlético Paranaense. É um fato lamentável que um pouquinho de, sei lá, sorte, né, cara? Sei lá. Eu acho que também tem, né, a parte de planejamento, botou o cara para jogar lá no Chapecó, naquele campo pesado. Mas é bola para frente. Torcer logo por uma boa recuperação do nosso mágico, que ele possa voltar logo e ajudar a equipe, né? Que a gente está precisando muito. O que eu falo sobre isso primeiro, realmente, foi uma temeridade levá-lo para Chapecó. Levá-lo eu nem digo, porque quando ele saiu daqui ninguém imaginava que o campo ia estar daquele jeito, mas poderia ter sido mudado alguma coisa ali minutos antes de começar a partida. Viu o campo como tava, né? Todo. Sim. Outra coisa, fica provado, aí é o chato falando, tá? Fica provado por A mais B que não há a necessidade de você poupar jogadores. O Coutinho foi poupado e se machucou. Entendeu? Então, assim, o Vasco não está em condições ainda, se Deus quiser, vai estar já já, mas não está em condições ainda de poupar jogadores. E a última coisa que eu queria falar sobre isso rapidinho, você falou 4 jogos aí, né? Teoricamente ele ficaria de fora. Eu posso ter visto errado, depois eu vou olhar de novo, mas eu acho que é mais, tá? Eu vi esses 4 jogos. Tomara que seja só esses 4, né? Mas não sei, a gente pode ver de novo e. Não, é porque o que acontece? Vão ser 4 semanas, mas agora vai entrar na fase de domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Eu acho que é bem mais do que isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O Atlético Goianiense está numa crise danada lá, demitiu o Wagner Mancini. Pelo que falam aqui, já contratou um novo técnico, mas provavelmente não vai estar na beira do campo amanhã, né? E aproveitar esse momento do Atlético Goianiense e vencer bem, conseguir a classificação, porque há 9 anos o Vasco não chega nas quartas de finais, né? Você lembra quando foi a última vez? Ih, me pegou, não sei não. Foi bem legal. Foi no. Que a gente foi campeão, né? Não, também nem Foi um tanto. pouquinho mais pra frente. Foi o Rafael Silva. Ah, sim, que ele foi o 9? É, o gol dele contra o Flamengo classifica o Vasco para as quartas de finais de 2015. Que ele sai, né? Foi a última vez. Cruzamento do vovô garoto, Nenê. Sim. Aquele dia eu quebrei uma mesa sem querer. Aquele dia foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. Eu assisti do Maracanã, mas rigorosamente lá embaixo mesmo, na primeira fila, aquele cara que quando o jogador faz o gol, ele vai e abraça. Eu era aquele cara, só que o gol foi no outro gol, obviamente. Mas pode até ter dado sorte, mas ver jogo dali não achei legal, não. A visão eu. E a gente tem uma notícia boa aí, cara. É que provavelmente o JV tá voltando, né? Há possibilidade, ainda não é certeza, de ele ser relacionado para o jogo do Engenhão contra o Fluminense. Mas provavelmente mesmo para
dá uma certeza maior, deve ser contra o Criciúma, né? Uma notícia de que a volta do João Vitor está próxima, ela não é boa não, tá? É Ela é maravilhosa. maravilhosa. Ela é maravilhosa. O Vasco precisa de novo, só que é mais uma vez que o Vasco vai ter que fazer isso. Mas o Vasco precisa de novo poupar o Léo até para preservá-lo, porque o clima está insustentável. Amanhã a torcida vai estar em cima. Ele tem que E fazer com razão, né? e ele vai ter que fazer uma partida irretocável amanhã e soma-se a isso o Vasco se classificar, E com razão. porque senão a torcida vai cair no pé, entendeu? Então assim, só que eu acho que já é a terceira vez em 1 ano e meio de Vasco que eu falo que o Léo tem que sair do time para ser preservado. Você quer É. saber até que ponto está dando certo? Não, eu já tô com outra opinião. Não é sair do time para ser preservado, não. Eu acho que ele tem que sair do time para sempre. Para Que, preservar o Vasco. isso aí. É mais ou menos isso aí, cara. E agora eu vou dar o nosso recadinho aqui de sempre, né? Quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, dá essa moral aí, deixa o like, Relíquia CRVG tudo junto, se inscreve lá, dá essa moral aí. No Instagram a mesma coisa. Pô, tem um conteúdo maneiro no Instagram, cara. Vocês têm que ir lá, cara. Pô, tá muito, muito maneiro, show de bola. Até os jogadores estão repostando, né? Pra tu ver como que tá legal. Relíquia CRVG tudo junto no Instagram e no TikTok a mesma coisa. Relíquia CRVG tudo junto. É... O retrospecto de Vasco e Atlético Goianiense, assim, é amplamente favorável ao Vasco e não poderia deixar de ser, né? Poderia ser diferente. Diga-se de passagem, porque o Atlético Goianiense ele é frequente na Série A há pouco tempo. Eu acho que de 2010 ou 2009, por ali ele sobe, aí ele fica naquela, 2 anos lá em cima, cai, 2 anos lá embaixo, sobe, desce, sobe, desce. Se a gente voltar no início da década dos anos 2000, dos anos 90, o Atlético Goianiense dificilmente jogava Série A. E quando jogava era É 3-4, verdade. 3-4-0. Então, assim, era óbvio que o retrospecto do Vasco tinha que ser favorável e ia fazer esses números aqui, que o Vasco tem 17 vitórias, 8 empates e o Atlético só ganhou 5 partidas. Agora, a gente olhando assim, é muito bom. Mas esses 8 empates eu acho que ainda são muitos. E vale lembrar que o empate amanhã não serve, até porque ninguém quer pênalti de novo, Pelo né? amor de Deus, não faz isso com a gente, com o coraçãozinho da gente, não, pelo amor de Pela Deus. terceira vez na mesma Copa do Brasil, ninguém quer pênalti, porque uma hora vai dar errado. Eu não gosto mais desse negócio de haja coração, Não, vai ter emoção até o final. Eu tô longe disso, irmão. Não quero nada isso, contra não. os narradores, né? Eu não quero nada E os disso, seus não. bordões, mas. Eu não quero nada disso, não. Não, nos outros times, beleza. Eu acho até engraçado, Não, maneiro. Mas assistir uma disputa de pênalti de Bulgária e Romênia pela Euro é maravilhoso. Eu quero que seja 23-22. Mas o Vasco é brabo. É brabo e ainda mais da forma que foi, indo para os pênaltis com gol aos 45, essas coisas todas. Então, rapaziadinha, vamos fazer nossa brincadeirinha aqui, nossa escalação pro jogo de amanhã. Vamos começar com você, Bacurico. Qual é a sua escalação para amanhã? Então, mais uma frustração para a torcida do Vasco, né, que é a ausência do Coutinho de novo. Assim, o Vasco a- teve a frustração da não vitória contra o Bragantino. O Coutinho, enfim, reencontrou a torcida em São Januário, mas reencontrou numa situação que ninguém imaginava que fosse, entrando durante o jogo, com o Vasco perdendo a partida. Ah, não, mas contra o Atlético Goianiense agora a coisa vai. Aí acontece essa contusão do Coutinho e, infelizmente, no início se falou em desconforto, mas não é um desconforto, né? É uma lesão na coxa, o Vasco já até informou isso nas suas redes sociais. Vai demorar um pouquinho, vai demorar aí. O pessoal fala 4 semanas para não falar um mês, né? A Sim. verdade é essa. A notícia é dada 4 semanas para não falar um mês, porque o mês o pessoal vai falar assim, pô, um mês. 4 semanas parece que diminui um pouco o impacto. E
Em função disso, não podendo escalar o time que eu escalaria, a minha escalação é um pouco dos últimos, das últimas escalações que o Vasco vem colocando em campo, que seria, obviamente, o Léo Jardim, a volta do Paulo Henrique, né, que não jogou contra o Bragantino, cumprindo, Tá suspenso. cumprindo a suspensão. Eu ia de Rojas, porque o Léo realmente tem que ficar de fora desse jogo, tem que ficar de fora contra o Fluminense. E O Léo tem que preservar o Vasco. até por uma questão de preservação, ele tem que ficar de fora. Resta saber de quem é a preservação. Então eu iria de Rojas e Maicon. E eu cheguei a pensar num outro zagueiro e não temos, a verdade é essa. E o Piton na esquerda, obviamente. Eu voltaria com a nossa dupla de volantes, que é o Cocão voltando da suspensão também, junto com o Hugo Moura. Forte os dois ali na marcação, para poder dar toda a liberdade do mundo para o Payet. Eu não colocaria o Payet na esquerda, não. O Payet ali, com toda a liberdade de 10, quando ele quiser ir na esquerda ele vai, quando ele quiser ir na direita ele vai. O autêntico camisa 10. E o trio de ataque. Adson de um lado, David do outro e o Verratti centralizado para a gente tentar ganhar sem sustos do Atlético Goianiense. Porque a torcida não merece uma nova partida emperrada de Copa do Brasil. E olha que a gente está falando de Água Santa e. Fortaleza. O Fortaleza até vai, mas contra a Água Não é muito Santa. aceitável, não. Mas contra o Água Santa, o Vasco tinha feito o mais difícil, que era empatar lá. Tinha acabado de perder o Ramon Dias. O Paiva fez um milagre, empatou lá com todas as 1.000 pessoas possíveis no Atlético, no Castelão. E aí aqui chega a estar ganhando o jogo, toma o gol no finalzinho e vai para os pênaltis. Mas enfim, esse é o time que eu acho que é o que a gente tem de melhor para amanhã. Léo Jardim, PH, Rojas, Maico e Piton, Hugo Moura, Cocão e Paier, Adson, Verratti e David. E eu queria muito que todos esses jogadores tivessem um preparo físico para jogar 90 minutos, porque eu não quero nem olhar o banco. É verdade. Agora vai. A minha vez, né? Vamos lá, meu time é Léo Jardim no gol, PH na direita, Maico Rojas, Léo não dá mais, como o Bacurico falou, Piton, Hugo Moura, Cocão e Souza e Paê, meio campo. Adson e Verratti. Eu ia no 4-4-2, não ia no 4-3-3. Então, repetindo aqui, Léo Jardim, PH, Maico Rojas, Piton, aí Hugo Moura, Cocão, Souza e Paê, Adson e Verratti. Meu time é esse. 4-4-2. Imagino se eu tivesse na arquibancada, vendo o Vasco precisar ganhar o jogo, e o técnico me vem com 3 volantes. Aí eu ia te xingar muito, tá? A liberdade que você pediu pro Paê, tem que fazer isso aí, filho. É melhor do que botar o David nulo lá na ponta. Eu ia te xingar muito. Mas enfim, galera, é isso. Até porque o David tá nulo lá na ponta, né? Não, isso é verdade. Não vem de 2 partidas. Dá liberdade pro Paê, monta os 3 ali, ó, na frente ali, ó. O Souza sabe sair jogando, o Cocão sabe sair jogando. E desarmar os dois também sabem. E dá liberdade pro Paê armar a jogada. Quando der pro Cocão armar, ele arma. E quando der pro Souza armar, ele arma. A questão é aquela que eu falei no outro vídeo, né? Não pode desarmar e entregar a bola de volta. Tem que estar focado e executar o trabalho bem feito. Sim, e é uma incógnita como vai vir o Atlético Goianiense, né? Será que eles vêm por uma bola? Ou será que eles vão. Kamikaze. Assim, porque é um risco muito grande, porque a gente começa a pensar que é um time que não tem absolutamente nada a perder. Se classificar dentro de São Januário, time de menor expressão, como é o caso deles, é muito difícil. Então eles já saem de lá sabendo que é uma tarefa muito difícil. E detalhe, pode ser a tentativa de salvar o ano. Está em último lugar no Campeonato Brasileiro.
Se os pessoal que está bem mais na frente deles ali, tá todo mundo com medo, imagina eles. Cara, eu acho que pro Atlético Goianiense é melhor até ser eliminado, porque ele pode focar lá no brasileiro, tentar se livrar lá, coisa que é bastante difícil também, né? Mas como você falou, eles podem estar pensando de outro jeito. Vamos salvar o ano, vamos tentar se classificar e vir kamikaze, atirar o ataque de qualquer forma, e se eles fizerem isso, vai ter que saber aproveitar. É, porque talvez eles. O raciocínio do técnico novo pode ser o seguinte, né? Vocês viram como dá para jogar indo para cima do Vasco? Vide a partida da semana passada. Sim. Estamos dentro de São Januário. Se a gente ficar lá atrás, o Vasco vai vir. Uma hora a bola vai entrar. Não sei o que se passa na cabeça de um interino que vai estar ali Ele vai tendo tentar a chance da motivar, vida né? dele. Ele vai tentar motivar, dar moral, mas eu acho que a gente tem tudo para conseguir essa classificação aí. Tomara. Até para ir com moral pro Engenhão no sábado, que vai ser pedreira. Os caras deram uma acertadinha ali no time deles. Estão 4 jogos sem tomar gol. Eu acho que a pessoa ideal para resolver esse problema é o Verratti. Fazer um golzinho ali, fazer logo 2 para acabar com essa papagaiada. Ao pirata, irmão. No mais, galera, amanhã todo mundo voltado para o jogo, seja em São Januário, seja em bares, seja no sofá de casa, para. O importante é estar mandando energia positiva pro time e o Vasco conseguir a classificação. É verdade, é verdade. E hoje, por incrível que pareça, uma folguinha, né? Pode não parecer, mas hoje é água, porque tomara que Amanhã vai ser água também? tomara que surja uma sexta na minha terça. E que a quarta vai virar sábado? Infelizmente não, mas pelo menos a gente finge que é sexta na terça de noite. Valeu, galera. Um grande abraço. Tamo junto. Fé, que nem o Léo falou. Vamos emanar energias positivas para São Januário, para dentro do gramado, para que o Vasco, sem sustos dessa vez, vença, convença e se classifique para as quartas de finais. E que, se Deus quiser, com o sorteio, tenha uma vida bem tranquila nas quartas de finais também. Valeu, grande abraço, tamo junto, até amanhã. Valeu, rapaziadinha. É nóis.